Ele me pediu para falar com vocês sobre um pouco dos prefácios. A minha tese, eu tomei o prefácio Nós os Temulentos como uma espécie de plano para mim fazer o trabalho explorando a ideia do trágico e do apolíneo do dionisíaco no Guimarães Rosa. Eu não usei todos os prefácios. Eventualmente, usei um ou outro prefácio, mas, sobretudo, o prefácio Nós os Temulentos. E depois, eu vivo saltando de autor em autor, quer dizer, eu comecei estudando Bachelard, depois eu saltei para Benjamin, depois eu saltei para o Nietzsche, agora eu saltei para o Deleuze e Guattari, mas todos esses autores, vou usar uma expressão que a Euni gostou, são meus intercessores. Os intercessores são uma expressão do Deleuze e Guattari que diz respeito às influências que o autor recebe. Mas a Deleuze ainda divide, né, como é a ideia do narrador e do escritor, né? O Deleuze chama o narrador de figura estética. O escritor cria uma figura estética que vai escrever o livro, aliás, ele cria várias figuras estéticas que vai escrever o livro para ele. E o livro faz sua viagem sozinho, né, pela autoprodução do criado. Ou seja, o livro entra em contato com o público. Para mim, o livro é um mundo que entra em contato com o mundo e o mundo entra em contato com o livro, mas o livro tem vida própria. Ele é um mundo fabuloso, né, mundo da fábula, que nós entramos em contato com ele e aprendemos algo, não aprendemos, aí é de acordo com cada leitor. Mas o livro sobrevive sozinho, ao meu ver, pela autoprodução do criado. Ele não depende mais do autor. Claro que Guimarães Rosa é extraordinário enquanto autor, tá? Não estou dizendo nada que diz respeito ao autor. Me parece também que é uma pessoa muito bacana, pelo que eu tenho conversado com pessoas que o conheceram. Eu conheço uma pessoa chamada Gilda, que mora no Rio, que o Rosa escreveu parte do Tutameia na fazenda dela, da mãe dela, que chamava Chiquita. E o Rosa ia para lá e escrevia. O Rosa também escrevia dentro da que trabalhava, Itamaraty, né? Itamaraty. Exato. E a Gilda falava que ele comia muita balinha, muito doce. Estava comendo doce o tempo todo. E usando os papéis do próprio Itamaraty para poder escrever, né? Ele não gastava nada, também não dispensava nenhum papel, não. Ele colava papéis. Eu tenho aqui alguns manuscritos dele, depois eu mostro um para vocês, muito interessante. Bom, eu resolvi fazer essa relação. Todo mundo fala assim, mas como é que você vai relacionar o Rosa com Nietzsche? O Rosa é muito dionisíaco, extremamente dionisíaco, né? Um dos poemas mais dionisíacos dele, para mim, embora tenha outros, né, não dá nem para fazer direito uma diferença, é o Buriti. Extremamente dionisíaco, o conto Buriti. Bom, um prefácio nosso, eu vou começar aqui. Eu escrevi um texto, então eu vou seguir mais ou menos a sequência, para seguir a sequência dos prefácios. Muito obrigado pelo convite honroso e a oportunidade de falar para essa gente amante assim, de Rosa, né? Assim como nós, de Guimarães Rosa. Se leitores do Rosa, então, quando é leitor do Rosa, eu chamo de gente do sertão. Então, para mim, vocês são gente do sertão. Confesso que estou em outro momento de meus pensamentos, mas, para alívio de todos, continuo nietzschiano, porém, mais ainda, deleuze-guattariano. Isto é, estudo já faz alguns anos as obras de Deleuze e Guattari. Nesse sentido, Nietzsche é enorme influência, né, um enorme intercessor nesses dois autores, sobretudo em Deleuze. A lógica desses dois autores é que pensar é criar, e criar é resistir. Então, hoje eu insisto muito nisso com os alunos, com as palestras que eu dou. Pensar é criar, não é refletir, não é comunicar. Pensar de uma maneira bem radical é criar. Como não criamos tanto quanto deveríamos, a gente fica empacado nesse mundo de recognição, de repetição do mesmo, e não saímos do lugar. E a outra coisa que é importante para mim, como em todo pensamento, é que esse pensamento deve afirmar absolutamente a vida. Então, nós temos uma enorme quantidade de pensamentos, se é que se pode chamar de pensamentos, que não afirmam a vida, e eu acho que essa é a quantidade maior de pensamento no mundo hoje.
Então, criar é resistir também. Criar é resistir à repetição dos mesmos valores que tem nos levado ao precipício. Guimarães Rosa é, antes de mais nada, um criador, um fabulador, mas é também prosador, filósofo e poeta, sempre trazendo uma nova novidade. Expressão que ele mesmo utilizou ao compor o Grande Sertão Veredas. Falaremos disso nessa apresentação. Então, para mim, o sertão rosiano, que é um sertão, que para mim não é o sertão, ele é um sertão, ele difere do real, ele é uma multiplicidade, e é toda a obra do Rosa, esse um sertão. Esse um, ele traz a marca da multiplicidade. Ele não é, portanto, para mim, ele não é o mundo, mas ele é um mundo que nos atrai, e que nos conforta de alguma maneira diante do real. Sempre que vou falar sobre algum assunto em Guimarães Rosa, falo de um sertão. E é preciso que entendam que o artigo indefinido um difere do artigo o a. No sentido mesmo, o um está para a multiplicidade e o e o a são homogeneizantes e eliminam a diferença. Então, eu também sou um pensador da diferença. Então, eu vou falar, por exemplo, eu não vou dizer assim, o povo brasileiro não sabe votar. Eu sempre vou dizer, um povo brasileiro não sabe votar. Não é o povo brasileiro que não sabe votar. Essas expressões, para mim, fazem muita diferença. Generalizamos quando dizemos o povo brasileiro. Mas podemos dizer um povo brasileiro, né, não sabe votar. Isso seria mais condizente com a verdade aqui, né, com as aspas necessárias. Para mim, para minha leitura, e aí trago junto a mim meus intercessores, né, não só os que eu citei, Rosa, Drummond e outros tantos que eu citei, mas outros ainda que eu estudei com eles, e né, tem ali uma fila só de livros, assim, só para essas pessoas que eu estudei ao longo da minha vida. Os prefácios, além de não corresponderem ao prefácio clássico, os chamo, às vezes, de contos prefácios. Ao menos nós os temos lentos e sobre a escova e adulta. Ainda que apresente, sob uma outra lógica, a obra do autor. Então, Rosa apresenta a sua obra, mas sobre uma outra lógica. E acho, né, com esse livro que eu escrevi sobre o Macaco Homem Desregulado, esse título que eu utilizei, ele está na obra Ave Palavra. Rosa faz um resumo de Kafka, sobretudo de um conto de Kafka, chamado Relato para uma Academia. Não sei se você já leu esse conto. Nesse conto, o macaco vai devir homem. Devir homem, você não vai ser completamente homem, você vai capturar alguma coisa do homem que te interessa. Então, o macaco vai atravessar da África para a Alemanha, o zoológico lá, famoso, que o Rosa chegou aí nesse zoológico, o Kafka também. Inclusive, o conto trata desse zoológico lá na Alemanha. O macaco vai atravessar, e no momento da travessia, ouvindo aquele monte de marulho falar, né, o macaco fala assim, alô? Aí eles ouviram, mas nunca mais ele falou nada durante a viagem. Mas o macaco ficou pensando, né, para onde eu vou? Eu vou para o circo ou eu vou para o zoológico? Ele escolheu ir para o circo. Ele se torna uma atração para o circo, mas ele queria mais. Ele entra para a academia e se torna um acadêmico. A vida dele de homem se mistura à vida de macaco, porque ele tem um animal, uma mulher, né, um macaco em casa, né, com a qual ele vive, e é um intelectual fazendo um relato para a academia. É muito engraçado a maneira kafkiana conta. Então, o Rosa fez o seguinte, colocou assim, macaco, homem desregulado, vice-versa ou idem. Então, eu peguei essa história do macaco homem desregulado, coloquei hífens, né, no Rosa lá não tem hífen, e ficou sendo o título do meu trabalho. Porque eu trabalho com uma forte crítica
a racionalidade, né, na qual a gente vive, e o Rosa também. Uma das coisas mais importantes no pensamento do Deleuze e Guattari e do próprio Nietzsche é o não senso, não é o senso. Rosa vai dizer no Grande Sertão que o homem do sertão é um homem de meia razão. Né? Então, eu utilizei esse termo como uma espécie também de conceito de qual seria a razão com a qual o Rosa trabalha. Ele trabalha com o não senso e com a meia razão e com o paradoxo. Eu vou ao livro buscar o que me interessa, né? E eu fiz esses dois trabalhos tentando buscar essas dimensões afirmativas do texto rosiano, que está também em Tutameia. Tá. Os outros dois também não se fazem de prefácio, mantêm o não senso e a crítica aos críticos. Eu acho que nos prefácios, o Rosa faz uma crítica aos seus críticos, de uma maneira muito assim, que ele tenta, de alguma maneira, esconder isso, mas no hipotrélico ele é bastante assim, crítico aos críticos. Rosa sofreu muito no início, quando escreveu lá os seus trabalhos no início, né, do Sagarana, e ainda até o Grande Sertão, e mesmo Corpo de Baile, com a crítica à mania que ele tem, excelente mania de inventar palavras. Então, o hipotrélico é uma crítica aos críticos também. Eu acho que todos os 4 prefácios são. Tá. Crítica aos críticos, nesse sentido, é mais que uma reflexão sobre o fazer literário, porque também os prefácios seria, segundo a crítica, uma reflexão sobre o fazer literário. Acho que também, na literatura, é a primeira vez que temos 4 prefácios. Além disso, vejo também nos prefácios de Rosa, respondendo à sua maneira aos críticos e donos da razão, que de alguma maneira se sentiram atacados pelo uso inédito da língua brasileira, que ele extraordinariamente fez. Rosa quer pôr a língua, ele vai dizer isso, né? Preciso colocar a língua para fazer ginástica. Né? Que é um outro aspecto também que o Deleuze e Guattari vão dizer que é necessário. O Deleuze e Guattari vão dizer isso lá na experiência que ele faz com a literatura menor, né? Kafka com a literatura menor, e Rosa cria uma sintaxe que eu vou chamar em algum momento de sintaxe líquida. É uma coisa líquida. Na minha dissertação, há mais água no sertão rosiano do que terra, na minha concepção. Né? Seria mais ou menos assim, há mais água no planeta do que terra, no sertão rosiano também. Ele difere do sertão de Graciliano, do sertão de Raquel de Queiroz, do sertão de Glauber Rocha. Ele é um sertão bem líquido. E eu me tornei assim, uma espécie de meio especialista em coisas relacionadas à água, né? O Bachelard está aqui, o Bachelard é sempre uma boa presença. Sem querer estabelecer comparações, outros também o fizeram, né, esse trabalho com a língua, como Mário de Andrade, Lima Cunaíma, Oswald de Andrade, em seus poemas e tal, e romance, dentre outros artistas antes de Rosa. Utilizando-se da língua de um povo menor, de uma minoria, ele criou uma literatura não como representação, mas como uma criação estética própria, política e única. Ele criou uma sintaxe, desterritorializou a língua, quer dizer, levou a língua a um alcance que a norma culta não faria nunca, e é necessário fazer isso. Desconheço, acho que eu não conheço povo nenhum, eu conheço só a Bahia, mas não conheço povo nenhum que difira, que eu possa dizer assim, né, que tem uma língua tão inventiva. Claro que toda língua é inventiva na sua língua, mas o brasileiro cria palavras toda hora. Né? Os meus alunos, eu falo, não, se inventou palavra, fala comigo. Eu vou anotar aqui, se você me permitir, eu levo para casa. Porque eu também me tornei um apaixonado com isso, então eu também crio palavras. Eu gosto da língua portuguesa também por isso. Ele criou uma sintaxe, desterritorializou a língua, né? A língua paterna, quer dizer, deu uma igreja na língua, levou ela um pouco mais distante, né? Levou a sua capacidade, a sua potência, num estilo próprio de arrepiar os cabelos.
tanto dos que se avizinham afirmativamente da potência dessa língua, quanto dos que a repudiam moralmente, quer dizer, conservadoramente. Isso vai ter aos montes. Ainda hoje, se você tem, né, assim, uma espécie de preconceito em relação... Né, ninguém entende nada que ele está falando, dá para entender assim, vamos lá. Mas é isso. Pois ele cria uma língua, repito, muito própria. Não acredito que a literatura seja a representação do mundo. Ainda hoje eu dei uma aula para os alunos lá do primeiro ano e fala de literatura. Mas o programa diz que a literatura representa o mundo. Eu não acho que a literatura representa o mundo. Eu acho que você cria algo muito próprio, muito único, e depois de editada essa obra, a gente mantém contato com essa obra que pode nos alterar. Né? Eu acho dessa forma. Eu acho que a literatura represente o mundo. Aqui eu estou fazendo uma crítica a toda uma teoria da representação que nos acompanha desde Platão, Descartes, Kant, Hegel e mais alguns. Ok. Para usar uma frase de Deleuze, o livro não é uma imagem do mundo, isto é, ao escrever, criamos um mundo, não o mundo, repito, não o mundo. Rosa compreende isso também, apesar de dizer que o sertão é o mundo. O que ele quer propor é uma realidade superior, mas não vejo nessa realidade superior uma hierarquia. Mas, como ele mesmo diz, para novos sistemas de pensamento. Isso é muito atual. Né? O que eu desejo criar, o que o Deleuze e Guattari queriam criar, o que o Nietzsche queria criar, é novos sistemas de pensamento. Não sei se a palavra sistema seria ideal, mas novos modos de pensamento, ou novas maneiras de pensamento. Eu tenho uma preguiça dessa coisa de sistema, regra e disciplina, essas coisas assim. E o Rosa faz isso muito bem. Ele cria uma outra lógica. Sai da lógica esotérica, né? Ele vai dizer isso em algum momento também no texto dele. E propõe aí semi-imbecis, né, que pensam, né, Gurgulho e tanta gente que pensa e muito, né, e à sua maneira e de acordo com sua diferença. Bom, aqui entramos em aletria hermenêutica. Digamos que a aletria seja uma contraletra ou uma não-letra e hermenêutica, estudo dos textos sagrados, consagrados e considerados sérios. Não vou entrar aqui em maiores interpretações em aletria, não. Vou ficar só com essa mesmo. Aletria, uma não-letra, ou uma quase não-letra, né? Que seria algo que o Rosa propõe, algo bem diferente. A hermenêutica rosiana sabota a hermenêutica clássica e cria a sua própria, com os textos, piadas e o nonsense. Até o ponto de chegar ao Koan, né, que está lá numa letria hermenêutica, que é uma brincadeira, né, um problema sem sentido, de impossível solução, mas que coloca o sujeito diante do aberto a intuições e reais percepções. No fundo, assim, pensando aqui a arte e pensando os autores com os quais eu trabalho, dizer, o que a arte pensa por sensações, afetos e perceptos que não são sentimentos. Aquela história que a gente que é da literatura sabe, né? O Drummond dá a lição, né? A gente cria com palavras. Eu não sei escrever, eu não sei se vocês conseguem escrever sobre o impacto de emoção. Eu preciso estar bem tranquilo, assim, bem, né? Para poder escrever algo e algo que fuja à normopatia. Eu gosto muito dessa ideia de criação. Então eu procuro criar coisas, criar palavras, criar personagens estranhos, né? Seguindo algumas literaturas que o Deleuze cita, né? Que são autores criadores. O próprio Kafka cria uma literatura bastante estranha, e, né? Arthur. Eu fico com esse bando de malucos aí que eu acho que pensam mais do que aqueles que acham que estão pensando e acham que são donos da verdade. O Koan, um problema sem sentido, de impossível solução, mas que coloca o sujeito diante ao aberto e intuições reais e percepções. Há intuições reais e percepções.
A letria é um signo, portanto, uma multiplicidade de possíveis, e hermenêutica, estudo dos textos sagrados, como acabei de falar, se torna também um signo, digamos que uma quase anti-hermenêutica. Então, voltando à ideia de sensação, apesar da gente interpretar a arte, no fundo, a arte é sensação. Quando, talvez na pintura fique mais claro isso. Eu não chego diante da pintura e vou ali tentar interpretar a pintura. Eu vou ficar ali olhando para ela e vou sentir essa obra. Porque ela foi feita com sensações, afetos e perceptos, que não são sentimentos, da ordem da estesia. Claro, isso é muito polêmico, tudo isso, mas eu acho que seria bem por aí. A obra tem o seu enigma e é melhor que ele fique assim mesmo, né? E ele nos causa sensações, essa obra, de toda forma. Nesse caso, Guimarães Rosa, como um cló, se diverte em seu estudo sobre a graça das piadas requentadas. Mas, paradoxalmente, é uma crítica à vontade de racionalismo, de racionalidade e enquadramento que impera no mundo. Né? Talvez ele esteja demonstrando aí, ou está demonstrando, né, fielmente, o caráter lúdico que falta muito à nossa vida, né? Nós trabalhamos demais, né? E eu sempre falo sobre isso também em sala de aula. Bom, Rosa também cita vários de seus intercessores, Chaplin, Cervantes, o Palhaço e Louco. Depois diz da importância do xiste, que ao seu modo escancha, zomba, desorganiza os planos da lógica, propondo-nos realidade superior e dimensões para novos sistemas de pensamento. A desorganização em Rosa está relacionada com um outro modo de se expressar quanto com os corpos, se expressar quanto com os corpos. O que eu quero dizer é que a lógica rosiana não tem nada a ver com a lógica que você já percebeu, isso com a lógica racional. Né? Ele cria seu próprio modo de expressão. Senão ele não consegue fazer o que ele fez. Se ele não partir para uma certa radicalidade. Inclusive, ele diz uma coisa que eu falei que ia falar, talvez eu me adiante aqui, que é das novas novidades. No Grande Sertão tem uma frase, eu procuro ler o Rosa também muito com ele mesmo. No Grande Sertão tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o dito que foi, ponto, novas novidades. Então, ele quer dizer, o passado que foi só pode ser dito por novas novidades. Então, é impossível a existência da semelhança. Claro que as coisas são semelhantes, assim, na sua superfície, mas o que há mesmo é a diferença. Esse gesto que eu fiz aqui, por mais que eu queira fazer igual, eu jamais vou fazer. Esse tom de voz que eu dei, por mais que eu queira dar, se eu repetir a frase, eu jamais vou conseguir dar. Isso é o exercício, da diferença. E nós vivemos num mundo que nós buscamos semelhanças. Eu ainda falo um pouquinho mais para frente disso. Então, Rosa propõe a diferença. Então, o que talvez nos agrade tanto são os personagens diferentes que ele propõe. Né? Tem no Trameia um delegado que vai diante de um roubo de um cigano, em vez de prender o cigano, ele vai conversar com o líder dos ciganos, o delegado vai conversar com o cigano vai pedir para ele devolver o roubo e a coisa se resolve. Ninguém vai preso, não tem nenhum problema, né? Não precisa da cadeia, não precisa ser rigor todo. Por quê? Porque é uma... O Rosa está dizendo, porque é um hábito do cigano fazer isso, é um hábito cultural de fazer isso. Não é propriamente um roubo, é parte da cultura. Mas é engraçado o conto, assim, né? Se nós não levasse tudo para o âmbito pessoal, talvez as coisas se resolvessem mais facilmente. É um delegado bacana. Tá. Os corpos rosianos são desorganizados. Não respondem à organização rígida do trabalho, né? O próprio Reobaldo
tem eu acho que é o Seu Abão, né? Seu Abão me parece um pouco de Abraão misturado com Abão, com muito hábil, o Seu Abão. O Seu Abão está atrás dele para colocar ele para trabalhar. Ele recusa, ele não quer trabalhar mesmo para trabalhar de salariado, né, com o patrão em cima. Jamais Reobaldo ia fazer um trem desse. E não faz, né? A desorganização, enquanto conceito, é afirmativa. Um corpo organizado é um corpo indisposto à mudança. Então, assim, hoje mesmo eu falei sobre isso, né? Sobre essa questão da organização do corpo. Veja quanta coisa nos organiza. A família nos organiza, o trabalho nos organiza, a escola nos organiza, o hospital nos organiza, né? A cadeia organiza demais. A desorganização é afirmativa, porque quando você vai para a praia, você se desorganiza todo. Pronto, não tem nada, não fale de trabalho, não, papapá, né? É essa desorganização que a gente precisa, um pouco de liberdade nas nossas ações. A gente sai com o corpo todo moído do trabalho, não é à toa, né? Porque ele nos organiza, o corpo fica muito organizado. Então, é uma desorganização afirmativa. Né? Como rebelde que eu sou, eu nunca arrumei a cama do meu quarto quando eu acordo. Ensinei o meu filho também a não arrumar. Ele não arruma para ter pelo menos um viazinho de rebeldia, né? Nesse não arrumar a cama, deixa a cama desarrumada. É uma brincadeira, mas eu não arrumo a cama mesmo, não. Bom, o senso comum é uma caixa de ressonância do conservadorismo. O bom senso não deixa nada ir adiante. Vocês que trabalham com professor, ou trabalham em qualquer lugar, vamos fazer uma mudança aqui agora, vamos fazer uma mudança, tá? Aí você vai fazer a mudança. Aí chega o cara do bom senso. Ó, não, a gente pensar aqui, né? O time que está jogando se mexe. Acabou. Você não tem mudança, a vida não muda, né? E no Rosa, as mudanças ocorrem, nos personagens rosianos, essas mudanças ocorrem de um jeito muito maluco, mas elas ocorrem. Né? Os personagens não são tão assim organizados, né? Que é ótimo. Ora, quanto a desorganizar os planos da lógica, só o fazemos propondo outras lógicas. O Rosa propõe outras lógicas o tempo todo, propondo novos sistemas de pensamento. Estou repetindo, mas, nesse sentido, busco uma frase do Grande Sertão Veredas que pode nos ajudar a propor novos sistemas de pensamento. Aí, quando Reobaldo diz, o dito que foi, o passado que foi, novas novidades. Esqueça o passado. Mas eu falo, vou esquecer tudo passado? Tudo aquilo que não afirma a vida, acho que deve esquecer. Né? Mas as pessoas não esquecem. Aí vem uma frase do Nietzsche muito importante, do esquecimento como saúde. Esquecimento como... Tem uma outra palavra que eu estou esquecendo. Esquecimento como... É uma espécie de prova de saúde mesmo. Tem coisas que você tem que esquecer mesmo, não trazer mais. Eu faço esse exercício. E o Rosa também. Né? Se você não esquece as coisas, você acaba se tornando um ressentido. Né? E ninguém quer ser ressentido. Mas eu acho também que todos somos um pouco ressentidos. Talvez seja a prova mais difícil que a condição humana precisa ultrapassar para que as coisas melhorem. A gente é muito ressentido. É quando Reobaldo diz, Natal já disse, por que não conseguimos criar novos sistemas de pensamento? Nossa educação, desde criança, nos cria para reconhecer e não conhecer. Então, repetimos continuamente a ordem do mundo. Precisamos muito do não senso. Precisamos esquecer o senso comum, o bom senso, a cópia, a mimese, a dialética, a analogia, a semelhança. Johannes Rosa dirá que os homens do sertão são os de meia razão, como eu disse antes. Eles estão mais para o não senso, daí às vezes nossa dificuldade de entendê-los. O senso comum é a caixa de ressonância do conservadorismo. Bom senso não deixa nada ir adiante. Sempre que propomos alterar alguma prática na escola, por exemplo, já me adiantei aqui, mas estou repetindo. A turma do bom senso aparece para deixar tudo como está. A cópia, a mimese, é ainda a prática do reconhecimento instaurada por Platão e continua pelo platonismo, a dialética, a prática do para-oposição. No Rosa, as coisas se resolvem. De um jeito ou de outro, as coisas se resolvem. Elas se resolvem no desenredo, elas se resolvem naquele conto lá de uma mulher, né, do povo, uma mulher que vai casar com um chinês.
as coisas se resolvem, mas não se resolvem também, porque os contos são inacabados. Inacabados no sentido que nenhum texto termina. Você dá por terminado o texto é sempre inacabado. No Rosa, todos os textos, todos os contos, novelas e tal, elas terminam deixando uma espécie de marca registrada dele, que é o infinito. Tá. A filosofia platônica fez um enorme esforço para expulsar a diferença, jogou ao fundo do mar junto com o simulacro, uma ameaça a Platão. Pois que para Deleuze o simulacro é uma radical diferença. Nossa sociedade é ainda muito platônica, pois tanto Descartes quanto Kant e Hegel, que eu já disse, ainda permanecem platônicos, segundo Deleuze e Guattari. Há uma dimensão platônica em Rosa pela qual não me interesso. Me interesso pelo Rosa paradoxal, que também está no Rosa, que desconfia muito de Platão. Ele tem Platão, mas ele desconfia muito de Platão. E mesmo contrapõe-se a Platão, como vimos na expressão meia-razão, no não-senso e no caos que imprime em sua escritura, por exemplo. Temos a citação importante de Kafka e o adjetivo kafkaesco, que dizemos kafkiano, às vezes, quando queremos dizer de um universo caótico, absurdo, nonsense, não senso. Cita também, entre seus intercessores, Henri Bergson, e estou falando dos prefácios. E quando fala em intuição, está se referindo ao método intuitivo bergsoniano. Eu não vou entrar nisso aqui, não. Caberia um estudo à parte. Cita ainda Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes e outros. Penso na prosa rosiana hoje de maneira diferente e traduzir isso no último livro. Tá. Interessa a imanência, me interessa hoje, né? Que eu vejo em Rosa, o terra a terra, que eu vejo em Rosa, sem mitificação, a vida somente, como diz Carlos Drummond de Andrade no poema Ombros que Suportam o Mundo. Enfim, a letria hermenêutica explora-se mais as possibilidades dos signos e menos as fixações dos símbolos. Rosa é um escritor, para mim, dos signos, como Proust é um escritor dos signos, não do símbolo. Eu vejo no símbolo muito uma capacidade de fixação e vejo no signo uma capacidade de explosão de imagens, de multiplicidades, né? Por isso que eu acho que ele é um escritor do signo e não propriamente do símbolo. O hipotrélico. O hipotético aqui é o Rosa brincando a seu modo, mas fazendo crítica a essa gente que o criticava por produzir, né, criar muitas palavras. Quando eu estava fazendo a minha dissertação sobre a água no Grande Sertão, meu filho criou uma palavra. Eu tinha que cuidar dele, dar banho nele, cuidar dele e escrever a dissertação. Aí eu ficava muito concentrado, talvez eu ficava um pouco bravo. Ficasse um pouco bravo. Ele chegou para mim assim e falou: pai, o que foi, João? Posso fazer umas barulhências agora? Barulhência não, né, não existe em estado dicionário. Passa a existir como palavra. E ele vai fazer uma outra coisa que eu acho interessante, que vale a pena contar. Ele ficava ouvindo eu falar de Guimarães Rosa o dia inteiro, escrevendo dissertação. Um dia ele canta no banheiro assim. Aí eu vou fazer uma pergunta científica importante. Ele canta assim. Estava com 3, 4 anos. Dentro da água é o amor. Ele canta alguma coisa assim, dentro da água é o amor. Eu esqueci a frase, dentro da água, não sei o que, dentro da água é o amor, cantando lá. Eu falei, leitor de Guimarães Rosa, pensei comigo. Mas a pergunta que me veio à cabeça é, por que cantamos no banheiro? Pergunta científica. É bom cantar no banheiro. Por causa da água. Por causa da água. Por causa da água. Ok, mas é um pouco mais que isso. Vamos lá. É relaxante, né? Ok. Porque estamos nus. Tá Por bem. causa da acústica. Porque lembra o amor. Envolvidos pela água, dominados pela água.
Eu risquei o seguinte, gente. Eu risquei o seguinte. É o prazer que dá. Hã? É o prazer que de Pois é, tudo isso está certo, mas a minha tese é porque voltamos para o útero. Essa é a minha tese. Por isso nós cantamos o banheiro. Tá. Dentro da água, não sei o que, dentro da água é o amor. Enfim, eu falava muito de água, né? O João passou a gostar tanto das palavras que ele é rapper e vive disso. Bom, vamos lá. O hipotrético. Hipotrético. O vejo como um signo, e como qualquer signo, impossível de apanhar-lhe todas as pétalas, todo o significado. Mas vimos que as possibilidades de significado que apresentam Rosa são de fato terríveis. Eu uso a palavra terrível, assim, tanto de maneira afirmativa quanto não. Rosa é terrível. Então, eu coloquei um duplo sentido na palavra. São o que provavelmente tenham dito sobre ele em algum momento de sua vida. Nesse sentido, ele fala de bons hábitos estadados, justamente aqueles que ferem a mesmice da linguagem em sua goma arábica, conforme diz no prefácio Nós os Temulentos. Rosa está ofendendo com sua prosa, com sua maneira de escrever, né, e aqueles que são da goma arábica da linguagem, fica mascando a mesma linguagem, né, que não sai disso. A goma arábica lá quer dizer isso, em Novos Temulentos. Agora, uma surpresa para vocês. Nós os Temulentos, antes de chamar Nós os Temulentos, se chamava Os Temulentos. Aí, de alguma maneira, né, há uma inclusão. Dá para ver aí? Essa é a letrinha do Rosa. Eu estou me exibindo aqui, desculpa. É porque eu tenho esse manuscrito. Então, Os Temulentos. Está vendo como é que ele marcava tudo? Vocês já devem ter visto isso. Marcava tudo, assim, modificava. E isso aqui é uma cópia. Eu tenho 2 cópias desse livro. Outro também. Aqui é a letrinha dele mesmo. Enfim, tá vendo? O papel tá aí, ó. É do Secretaria do Estado de Relações Exteriores, memorando ao senhor. Eu pegava o que podia utilizar e utilizava. Então, isso inclui, né, nós os temulentos, porque o Nietzsche usa muito essa expressão, nós isso, nós os embriagados, nós não sei o quê. Não sei se tem relação, mas Rosa era leitor de Nietzsche. O gramaticalista diz: onde vamos parar com o bom português se cada um resolver criar palavras novas? Até hoje eles dizem isso. O que mais amo no português é justamente a criatividade dessa gente que fala essa língua no Brasil. Somos belíssimos inventores de palavras. É disso que o Rosa está falando. E quando as inventamos, ou quando a inventou Guimarães Rosa, foi demasiado atacado pelos puristas da língua. Nesse prefácio, ele cita vários inventores de palavras, não só no Brasil, como em outros países. Então, não me estendi muito, mas é isso que está em questão ali. Quantos outros criadores, Rui Barbosa, né, Machado e tantos outros, né, fora do Brasil, criaram palavras, nenhum deles foram atacados nesse sentido. Talvez Machado tenha sido, né, atacado, eu não sei, eu não sou especialista em Machado, mas, né, o Rosa foi. Então, a maneira dele aqui, quase que, né, escondidamente, mas às vezes dá para ver, ele está fazendo isso. Bom, aqui eu pulei para o prefácio, o conto Nós os Temulentos. Nós os bêbados,
nós os embriagados de fato e de arte. Foi um texto muito importante a minha tese de doutorado, que se transformou no livro Mundando Sobristas, no qual aproximei Guimarães Rosa da filosofia de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que afirma a vida e que Rosa leu e citou na famosa entrevista a Guten Lorenz, quando falou que os homens do sertão estão além do bem e do mal. Título de um livro muito conhecido de Nietzsche. Nessa citação, Rosa está se desterritorializando, né, escapando do mundo dual, da dialética, do bem e do mal. Creio que a melhor maneira de ler Guimarães Rosa é se utilizando do paradoxo. Ele mesmo dá a dica. No sertão as coisas são e não são. É e não é. Então eu sempre procuro ler, aliás, qualquer literatura. Né? O que me interessa nessa literatura é justamente essa dimensão paradoxal, né, da existência, enfim, dos personagens. Entrou no campo moral, não dou conta. Rosa abre o prefácio, conto, aos Temulentos, que numa primeira versão era aos Temulentos. Ele cita Heidegger, estar no mundo ou ser no mundo, lançado no mundo, e é no mundo entre suas forças que sobrevivemos em toda a sua problemática cotidiana, da qual não é fácil escapar. Uma vez eu escrevi um texto, eu acho que foi um texto sobre a temulência em Rosa mesmo, em que eu citei o Heidegger, né? Porque ele cita o Heidegger, aqui, o Rosa. E alguém ficou bravo comigo, porque o Rosa falando do Heidegger. Eu falei, mas você está falando do Heidegger? Né? Ele não é amante do Heidegger, não tem nada a ver com Heidegger, a literatura é outra coisa, mas Heidegger foi um dos filósofos mais importantes do século XX, quer queiramos ou não. O que ele fez como filósofo, até o Deleuze vai dizer, tinha que ser um filósofo, fazer uma babaquara dessa, né? Uma coisa terrível dessa. Né? Então, a gente mantém a vigilância crítica, mas ele influenciou aí meio mundo, inclusive a Gambin e tantos outros, né? Com a sua filosofia. Mas Chico não se preocupava com isso. Ele não interpreta a vida como símbolo. Eu já fiz uma crítica ao símbolo ali, né? Chico é um signo, ele não é um símbolo, ele nem interpreta a vida como símbolo. O que vemos como afirmativo, dada a natureza do símbolo, de fixar um sentido. Nem tão pouco é símbolo de nada, que também é ótimo, e ainda menos a se exibir sob farsa. Talvez aqui uma referência à frase de Karl Marx, a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. Estou só sugerindo aqui uma possibilidade. Chico busca converter a realidade em irrealidade. Isso é um exercício bom a se fazer, né? Eu lembro que eu trabalhei em Moriaé há muitos anos, eu trabalhei como desenhista de uma empresa de uma confecção. Tempo de vacas magras mesmo, bem magras. E eu lembro que uma vez eu vi um Fusquinha desses velhinhos que vai meio assim, né, meio cabotinho assim, e na hora que ele foi fazer a curva, alguém pôs a mão para fora, fez assim, com a mão, né, e voou. Então, assim, eu comecei a rir sozinho na rua, porque eu vi o Fusquinha voar com esse batidinho de mão que a pessoa fez para fora assim. Isso é muito divertido, né? Talvez o que o Nietzsche chama de força plástica, a capacidade que tem um povo ou um sujeito diante da vida, né, do amargor da vida ou da tragédia terrível, ele inventar uma história sobre a história. É a mesma coisa que faz lá o Mano Antônio, né, no conto Nada em Nossa Condição, e que eu vou chamar o faz de conta do Rosa de força plástica. Vou aproximar esses dois conceitos, vou transformar a força plástica num conceito, aliás, vou transformar faz de conta num conceito, ao aproximar ele do conceito de força plástica do Nietzsche. O melhor exemplo que eu tenho de força plástica no cinema é As Aventuras de Pi. Não é? No filme ele cria toda uma história para não ver, para não entrar no plano trágico. Isso é o que a gente faz geralmente diante das nossas tragédias, né?
Talvez quando você disse assim, não, quero ver assim, não, quero ver ele com o rosto que ele tinha, pá, você arruma um jeito. Né? Uma pessoa, um povo possui força plástica. É necessário a força plástica, e a gente não enfrenta a vida sem máscaras, né, como diz o Nietzsche. Então, o Chico busca converter a realidade em irrealidade. Mas talvez possamos pensar que ele deseja mágicos e novos sistemas de pensamento, que fogem ao pensamento racionalizante, adotando o não senso como saída em que se nos meteu a tradição clássica. Eu estou aqui insistindo num tema, né? O tema do nonsense e esses mágicos novos sistemas de pensamento, que eu acho que é uma coisa que o Rosa produz e muito. O álcool como tal pode fazer isso. Né? A gente bebe, a gente fica bem solto à irrealidade. Mas o que nos importa em nossa leitura é o conceito de embriaguez nietzschiano dionisíaco. Então, todo o percurso alcoólatra do Chico, para mim, é um percurso estético ligado ao conceito de embriaguez dionisíaca do Nietzsche. Nesse sentido, Chico quer signo de outra embriaguez, a embriaguez trágica e artista. É como o Nietzsche pede, Foucault pede, Deleuze pede, né, que nós tivéssemos uma vida de artista, uma vida, né, cada vez mais artista, uma vida cada vez mais próxima da arte. Trágica e artística de Nietzsche, mas não como um consolo metafísico, transcendente. Aqui é uma escolha que eu faço, né, e que o próprio Nietzsche faz, conforme no Nascimento da Tragédia, o helenismo e pessimismo. Que Nietzsche vai falar de um consolo metafísico nesse livro, mas ele vai escrever um outro texto que foi publicado junto com esse livro, né, pela Companhia das Letras, tirando essa ideia de consolo metafísico. Porque, assim, existe um fora, né? Quem trabalha com literatura sabe disso. Esse fora que existe, esse fora literário, esse fora da arte, aí se dá dentro. Ele não é um fora extra a Terra, extra universo, é um fora dentro, que é o fora da arte. Né? É preciso encontrar esse fora, mas é um fora aqui, porque a gente vive a nossa vida, né, conforme aqui Nietzsche e Deleuze, aqui. A gente tem uma travessia aqui, e ela pode ser muito dolorosa. E esse fora pode ser, que é o fora da arte, da música, né, da criação, né, da ética, pode nos dar momentos de proteção, de certa forma, se é que posso dizer assim. Filósofo que não bebia álcool. Nietzsche era um filósofo que não bebia álcool. Né? Nunca bebeu. Creio que a turbulência rosiana se aproxima muito da embriaguez nietzschiana, pois o personagem Chico é acusado em seu nomadismo pelos bares da cidade, né? A piada lá em que a senhora chega e fala com ele, seu bêbado. Aí ele fala assim, mas amanhã eu estou bom. Né? E várias outras, né? Quando ele acha que está mancando, né? Enfim, é muito divertido aquelas coisas lá. Mas, ao final do conto prefácio, quando ele se deita na cama, né? Eu acho que ali, dentro do ponto da questão dionisíaca e trágica, ali seria uma espécie de, ou seria a morte desse personagem. A embriaguez da arte, a embriaguez trágica é um pouco isso. Mas a morte, para Deleuze, para Nietzsche, não é uma oposição à vida, mas continuidade. A morte não é oposta à vida, mas continuidade. Como um artista acusado de viver no mundo da lua, né? Essas pessoas que o reprimendem, né, como um artista acusado de viver no mundo da lua, enquanto Chico e seu duplo, digamos, vivem uma vida absolutamente sã, porém embriagada. O consolo metafísico do jovem Nietzsche, ainda influenciado por Wagner e Schopenhauer, será criticado pelo próprio Nietzsche. Ele vai dizer aqui, um livro talvez para artistas dotados também de capacidades analíticas. Ele está falando aqui do Nascimento da Tragédia. E retrospectivas. Quer dizer, um tipo excepcional de artistas
que é preciso buscar e que às vezes nem sequer se gostaria de procurar. Cheio de inovações artísticas, psicológicas, de segredos de artistas, com uma metafísica de artista no plano de fundo, uma obra de juventude cheia de coragem juvenil e de melancolia juvenil. Independente, obstinadamente autônoma, mesmo lá onde parece dobrar-se uma autoridade, uma devoção própria, em suma, uma obra de primícias, inclusive no mau sentido da palavra, não obstante o seu problema senil, acometida de todos os defeitos da mocidade, sobretudo de sua demasiada extensão. Nietzsche faz uma autocrítica aqui, ele não vai curtir muitas coisas no livro, vai dizer que é uma obra de juventude, e não trabalha mais com a ideia de consolo metafísico. O consolo da arte, ele se dá, se é que eu posso chamar de consolo, aqui mesmo, né, na Terra. Nietzsche, em certo sentido, detona esse livro, que também utilizei para pensar a tensão entre Dionísio e Apolo. Quer dizer, há coisas boas no livro, né, que é a questão, a tensão entre Dionísio e Apolo, né, que é isso que, de certa forma, a gente vive, né? Dionísio está para uma espécie de loucura e Apolo para uma espécie de racionalidade. Não que Apolo não possa pirar também. Entre o embriaguez e uma sobriedade, entre não senso e a razão. E ainda, a maneira de Nietzsche, ver a ciência, Nietzsche vai nos pedir para ver a ciência com a ótica do artista, mas a arte com a ótica da vida. A arte, conforme a vejo, é sempre uma questão de vida. Digo sempre em palestras, textos e aos meus alunos que se algo não afirma a vida, esqueçam. É pela embriaguez da arte que criamos, assim como é pela racionalidade clássica, que ao invés de conhecermos, reconhecemos o passado, o dito que foi, enquanto deveríamos estar criando algo que difira do passado, criando novas novidades. Bom, então o prefácio, Nós Demolentes, para mim, é a travessia de um artista trágico, né, com sua visão diplópica, a dupla visão, né? Então ele está entre uma realidade e uma irrealidade, que é a visão diplópica. Quando você está bêbado, você começa a enxergar tudo, né, em dois, né? E, enfim, mas é a travessia de um artista trágica, né, tentando atravessar seu estar no mundo de alguma maneira. Sobre a escovia a dúvida, com o prefácio, quanto o prefácio. Nesse último prefácio, sobre a escovia a dúvida, mantendo a lógica alcoólica, um personagem se dilui em 3 nomes, né? Eu estava olhando aqui, quer dizer, esse Rosal era só Roasa. Ele colocou o Roazão. No manuscrito era só Roasa, ficou Roazão. O Rão, e por antonomasia, Radamante. Por antonomasia, Radamante de pseudônimo. Para mim, todos são Rosa. Ele vai conversar com esse personagem, vai fazer críticas à concalhorda, né? A concalhorda, põe tudo, chama tudo de concalhorda literária, né? É uma crítica. Isso está em... eu citei aqui, não preciso citar. Aí vou citar aqui, desembarcado de horas, tinha já pelo viso o crepúsculo e no bolso o cartão indicador no decênio das primas-vindimas. Ele chegou lá, né, nesse decênio das primeiras uvas, das primeiras vinhas, né, dos primeiros vinhos, algo assim. Quer dizer, trata-se de um homem pela aparência, viso, alguém, algo importante. Então, esse viso quer dizer isso, alguém, algo importante. Da noite e do vinho. Tomador de cachaça. A esse personagem, pelo que afirma, o narrador tem que pagear. Não seria todos esses nomes, mais o narrador, máscaras da figura estética João Guimarães Rosa, que entra em combate, em embate, contra as tiranias da linguagem a que tantos se deliciam? Está-se em Montmartre, novamente na França. Rosa esteve realmente na França. Depois de sentar-se num restaurante, tertre, digamos, uma bodega chique, o prefácio é pura ironia agridoce, é uma expressão da
Como é que chama? Era especialista do rosa lá do sul. Ó. Santo dia. Kathleen Rosenfield? Isso. É porque ela vai diferenciar a, como é que chama? A acidez machadiana para esse agridoce rosiano. Né? Vai fazer falar um rosa de ironia agridoce, porque o rosa não é propriamente um irônico. Eu não vejo ele como propriamente um irônico. Possa ter ironia, sim, mas eu não vejo ele como um autor voltado para a ironia. Regada pela diversidade alcoólica. Depois do Filet de Soler, sobre Castelão Bordeaux, seco, né, o vinho branco, luziu-se a Poulard, a Estragon, a rega de grosso rubro bourguignon, e tudo aqui é vinho e bebida, e moída por dentaduras de degustex. Nada de Torres de Marfim. Bom, nós conhecemos essa expressão, né? Expressão que critica uma forma de arte longe da vida chã, a Torre de Marfim. Então, eles estão ali, digamos assim, na esbórnia. Nada de Torre de Marfim. Droga agora era literatura. A nossa concalhorda beletrista. Ele se inclui, mas há uma crítica aqui. Mirou em volta, Paris. E se não, nada. As francesas, o chique e charme, tufões de perfume, né, a francesa. Desce-se já na curva do conhaque. Você é o da forma, desartifícios, debitou-me. Eu acho que o Rosa não é o escritor da forma, né? A forma no sentido aí. Eu gosto muito de usar uma palavra que eu uso nos meus textos, assim, eu uso no meu livro, né? Eu uso a palavra compota. A forma quer compotar tudo, quer transformar as pessoas em compota, a língua em compota, o corpo em compota, né? Eu estou fazendo a crítica à forma nesse sentido. O Rosa, ele não vai respeitar a norma, no sentido estético, sobretudo. Ele não desrespeita, ele vai dizer, eu não desrespeito a gramática. Mas ele vai inventar outras gramáticas também. Mas ele não desrespeita, ele vai dizer isso propriamente a gramática. Mas ele cria. Isso já é suficiente para mexer meio mundo. A crítica aqui recai sobre o narrador, mas também se dirige à crítica. A nossa concalhorda beletrista, em geral e sobretudo. Rosa não é escritor da forma, conforme tenha dito a ele, mas da antiforma. Sua escritura é a prova disso, já que há um rompimento com a forma tradicional da língua maior. No entanto, como se trata de uma conversa entre bêbados, em via sacra pela cidade de Paris, repete-se essa lógica um pouco do termo lento aqui sobre a escoviadura. Parece não ter surtido efeitos maiores, como, por exemplo, ter provocado uma resposta da crítica ao escritor Guimarães Rosa por suas declarações quadruplamente ou diplopicamente prefaciadas em Tutameia, livro no qual, queremos crer, o escritor elabora uma espécie de hermenêutica embriagada, também de seu próprio texto, mas também faz a crítica. Certamente, muito se pode dizer sobre uma filosofia do álcool em Guimarães Rosa. Eu escrevi um texto sobre isso. Mas cremos que, nesse sentido, o prefácio Novos Termolentos é a via sacra mais evidente de um borracho, no texto rosiano. Tem também o cavalo que bebia cerveja, né? E tem vários momentos em que o álcool aparece no Rosa. E por se tratar de um prefácio, converte-se numa espécie de recado hermenêutico ao leitor, assim como funcionou aquele recado de Guimarães Rosa pela conversão alcoólica do tradutor Eduardo Bizarre. Um recado etílico ao leitor sóbrio, um recado de alegria trágica, cujos fios alinhavam toda a escritura rosiana. Bom, foi o que eu consegui preparar, né, para hoje, para vocês. Espero ter dado conta aqui, que é um recadão. Eu nem me pedi uma encrenca aqui. Ok. João, muito obrigada. A gente faz várias anotações. Obrigado, gente.
E nós sempre lemos e a gente acha que compreende, quando pensa que compreende, é assustado e pensa que já não sabe mais Mas nada. o Rosa é assim, eu também volto lá e né, vejo cenas que estava aqui, não é possível. O bom de ler no grupo, na roda aqui, que que você veja que estamos com 70, a gente tem tido uma média de 60 pessoas. Cada um vai desfiando um pedacinho, a gente vai entendendo, acha que vai entendendo algumas coisas, mas nunca tem certeza de nada, é mais ou menos. Então, assim, acho que agora a gente abre para as perguntas, eu passo a palavra para a Cecília para conduzir, então, não sei quem vai conduzir as perguntas, que é o nosso sistema aqui, João. Se alguém tiver uma pergunta, levanta a mão, fica inscrito. Obrigado, gente. E muito obrigada, professor. Por nada. Cecília, você vai explicar, né, como funciona? Sim, muito obrigada, professor, muito bom. Obrigado. A gente agora pode abrir para perguntas. É importante que quem tiver qualquer pergunta, de qualquer ordem, fique à vontade. O nosso espaço é um espaço extremamente democrático. Sim. A gente quer fazer uma ponte com a academia, e, enfim, temos aí muitas coisas, né? Eu acho que foi muito instigante a sua fala, eu anotei muita coisa, né? Não, muito rico para a gente que estamos nesse desafio de ler Tutameia, que possivelmente é o livro mais complicado do Rosa, né? A gente entrou nessa e está sendo bem apaixonante, né? E alguém aí está com a mãozinha levantada. A Diomira aqui no chat. Você quer ler? Pode ler, Euni. A Diomira pergunta, você pode fazer sua pergunta ou não pode? Não vou ler então, Diomira. Gostaria que o professor falasse mais de por que, na sua opinião, a literatura não representa o mundo. Primeiro, toda a minha... Eu tenho me voltado muito, quando eu me volto para Nietzsche e me volto para Deleuze e Guattari. Então, eu estou me colocando aqui no que o Nietzsche vai dizer, que é procurando fazer uma inversão do platonismo. O que me interessa é o terra a terra, é a terra. Né? Tudo que acontece na terra. Então, o conceito de representação, ele é muito... Ele tem a ver com a cópia, ele tem a ver com a mimese, ele tem a ver com a analogia. Quando nós escrevemos alguma coisa, vou falar da minha infância. Eu preciso inventar a minha infância para escrever. Eu não vou falar da minha infância. Absolutamente não vou falar da minha infância. Então eu invento. Isso também está ligado ao conceito de memória. A memória ela está relacionada também com a invenção. Quando eu vou contar, por exemplo, eu fiz memorial há pouco tempo. Eu estava contando da minha infância, do que eu lembro. O que eu lembro da minha infância é muito pouquinho. Eu não lembro do céu da minha infância direito. Eu posso inventar o céu da minha infância. Eu não lembro do meu quintal, não lembro de que cor é a minha porta, não lembro de nada. Eu trago simplesmente sensações, ou o que o Deleuze chama de blocos de afetos, que eu junto um com o outro e formo uma espécie de massa e transponho ali. Mas eu não dou conta nem de lembrar a sensação que eu tive na minha infância. Então eu invento uma sensação que eu tive e invento a partir das palavras. Então, o Drummond fala uma coisa assim, né? Quando vim de minha terra, se é que vim de minha terra, não estou morto por lá. A correnteza do rio me sussurrou vagamente que eu havia de quedar lá onde me despedia. O Drummond não é aquela figura lá. Né? Por mais que poeticamente a gente possa dizer que mas aí a questão lá do Fernando Pessoa, né? Do poema lá, como é que chama? Ele fala o escritor é um como é que é um mesmo mentiroso, não é? O escritor é um mentiroso.
Moeda fingidor. A questão do fingidor lá. É. Então, a gente finge, e a gente finge com as palavras. O escritor escreve com as palavras. Então, eu não tenho como pegar uma sensação que eu tive na infância, mas eu posso inventar essa sensação que eu tive na infância. Então, o mundo que eu levo para lá não é o mundo, porque na questão do universo da diferença, nada se repete igual ao que aconteceu. Nunca vai se repetir, pelo menos, a não ser que o Hubble descubra coisas aí, não descobrindo que a física não tem nada a mesma, vai saber. Mas, por hora, né, quando eu vou criar eu, como romancista, vou criar um romance, eu invento esse personagem. Não tem a menor condição dele ser aquele sujeito lá. Então, eu crio um mundo. Né? E a gente precisa criar mesmo, como exercício, para mudar o mundo, criar mundos possíveis. Esses mundos possíveis são os mundos que o Rosa cria, que o Proust cria, que o Kafka cria, e né, Drummond cria, e outros autores criam. Mas eles não são a representação do mundo. Nós é que, ao lermos o livro, encontramos uma coisa ali, estabelecemos uma relação de semelhança, mas essa semelhança é só de superfície, porque o que existe mesmo é só diferença. Você, por exemplo, que fez a pergunta, é única, singular na concepção do Deleuze e múltipla. Você não é um eu estático, você é uma individuação, um contínuo de mudanças e mudanças e mudanças. O que nós faz a gente acreditar que nós... o que nos faz acreditar que as coisas... ou que nos convence de que as coisas não mudam é a recognição. A gente fica repetindo processos que não funcionam mais e porque não criamos, nós levamos o mundo para o estado que ele está. Então, é preciso criar. E nós proibimos, né, com a nossa educação formal, a gente proíbe as crianças mesmo de criar. Eu tive uma experiência com o João, eu não ensinei o João a falar palavras, não. Eu deixei ele inventar palavras. Então, isso é do nosso cotidiano. A criança fala, faz isso, você fala, não é fazer, não, é isso. Então, a criança para de experimentar. Então, todo texto é um experimento para mim também. É um experimento, né? E inacabado. Então, é preciso, assim, uma espécie de crença outra, né? Não é uma crença transcendente. É como é preciso uma crença na Terra, e que eu tenho uma crença na Terra, é preciso uma crença também na filosofia, é preciso uma crença também no conhecimento, mas não tem nada a ver com uma crença transcendente. É uma crença mesmo. Né? Então, eu acho que a vida é diferença e que essa diferença ela é intransferível. Quando eu vou fazer um texto literário, eu estou criando um mundo e não o mundo. Né? Ainda que esse mundo possa ter também suas tragédias, e ele vai ter, esse mundo que eu crio, vai ter também suas tragédias. Mas ele é uma criação. E ele se torna um mundo possível, como outro livro se torna um mundo possível, outro se torna um mundo possível. Nós só não conseguimos ainda criar um mundo possível nesse mundo aqui. É muito difícil, dados a complexidade que é, né, cada existente, né, com suas questões. Se a Luciene vai querer fazer uma pergunta ou foi um engano, Luciene? Não, boa noite, quero sim. Boa noite, Luciene. Professor, primeiro, parabéns, gostei muito de ouvi-lo e, de fato, assim, a pesquisa maravilhosa. Fiz várias anotações aqui, mas uma que me deixou bastante inquietada foi o fato do senhor ter dito que o passado que se foi só pode ser dito com novas novidades. E aí eu gostaria, assim, de um exemplo para que eu possa, de fato, assim, esclarecer aqui comigo, aqui, depois de um ano sem participar assim, da roda, estou retornando agora, e eu gostaria de compreender assim, melhor como que esse passado ele vem a partir de novas novidades. Uma vez assim que eu venho vivendo um período assim, de luto, e o passado ele só vem, do momento ocorrido até então, eu só fico só com o passado, que é o que tem batido bastante. Eu acho que isso chamou bastante atenção, e dentre todas as que eu anotei essa, e já aproveitando para que o senhor possa também já dizer, é algo que me chamou bastante atenção sobre o senhor ter dito também que Nietzsche e Rosa,
eles colocam a morte não como um fim, mas como uma... Eu coloquei aqui no meu escrito aqui como uma... Continuidade. Uma continuidade, antes uma continuidade. Eu gostaria de ouvir. Obrigada, professor. Por nada. Bom, o Deleuze vai pegar a concepção de eterno retorno do mesmo do Nietzsche, e assim como Nietzsche não queria seguidores, Deleuze também não, mas ele vai dizer que o próprio Nietzsche, em sua obra, diz que o que retorna é a diferença. O mesmo aí é a diferença. Não é a mesma idade, né? Quando eu falo da mesma idade, eu estou falando dessa repetição eterna de valores. Então, o que retorna é a diferença, né? Então, eu faço esse gesto aqui de pegar esse copo, põe ele aqui. Quando eu faço esse gesto de novo, ele já é diferente desse que eu fiz anterior. Jamais vai ser o mesmo gesto, nem a mesma sensação que eu tenho, nem a luz é a mesma, nem o vento que estava aqui já foi embora, quer dizer, vai faltar alguma coisa que vai garantir a diferença desse gesto. Eu adoro essa redundância, né, novas novidades no Rosa, e aí eu vou fazer uma queixa aqui, quando a gente manda nossos textos para corrigir, alguém corrigir, e não está habituado com essas coisas, o cara falou assim, mas novas novidades, não há redundância. Eu falei, linda redundância, não mexe, não sei não, né? Deixa como está. Né? Na filosofia a gente tem isso, é um reforço. É que tem a ver com esse conceito de diferença no Deleuze, a ver com esse conceito de eterno retorno da diferença. Né? A gente não percebe, sobretudo você que está passando por intensa dor, fica mais complicado ainda, claro, você está de luto. Né? Então, essa coisa, mas, como diz a Marguerite Yourcenar, né, o próprio Rosa poderia ter dito, o tempo é um grande escultor, né? Isso vai se atenuando com o tempo e a gente convive uma espécie de saudade boa depois, né? Quando a dor vai amanhando. Então, a explicação vem daí. Porque o Rosa, né, ele está fazendo uma crítica aí também a uma linguagem que impera, que não se modifica e que não traz novas novidades. O grande lance dele, né, o passado, ponto, novas novidades. Isso se torna uma espécie de expressão conceitual no meu trabalho. Eu faço muito isso com Rosa. Pego uma expressão dele e transformo numa espécie de conceito, porque eu acho a obra também muito filosófica. E, assim, que eu prefiro trabalhar filosofia e literatura do que crítica literária e literatura. É uma escolha que eu fiz. Enfim, acho mais tranquilo para mim. Foi uma escolha natural, por causa da minha presença no UFMG, trabalhando com Bachelard, que era um autor, né, mais voltado para a racionalidade, de repente vira um grande crítico literário. Depois Benjamin, né, que também é um grande crítico literário e escritor. Depois Nietzsche. Todos eles trabalham com arte e literatura. E Deleuze e Guattari também. Da continuidade. No caso muito especial, por exemplo, no caso do Nietzsche, né, no caso do Deleuze, tudo acontece na Terra. Essa continuidade é que você morre e vira Terra. Essa continuidade. Não há... o Rosa é um caso estranho, assim. Há às vezes transcendência e às vezes não há transcendência. Então, uma continuidade, eu não estou falando aqui de uma continuidade transcendente, ou seja, que nós encontraríamos uma outra vida. Tá? Com todo respeito, eu falo isso porque eu acredito nisso. Né? Não é nada contra isso ou contra aquilo, né? Mas é continuidade. Claro que o corpo, e mesmo eu não separo o corpo da mente, né? Não separo o corpo do espírito. O próprio corpo não vai gostar muito, eu acho, da presença da morte. Né? Os animais sabem morrer com mais dignidade do que os homens, né? E eles sim pressentem a morte. Mas nós não conseguimos. Mas pode ser que na hora eu sinta um pavor enorme, eu também não sei. Né? E o corpo quer viver, né? Eu acho que há uma coisa no corpo, na mente, corpo e mente, para mim, é uma coisa que quer viver, né?
queremos, assim. Pode ser que em um determinado momento, aqui não estou falando com certeza de nada, a gente realmente se entregue e passe, né? Mas é isso, continuidade nesse sentido. Mas aí você tem a sua maneira de pensar, porque é singular, né? Você tem a sua maneira de pensar isso, e sua força plástica para decidir como que você vai querer que isso acontece ou não. Gratidão, professor, contribuiu muito. Muito obrigada mesmo. Por nada. Obrigada, Luciene. Tem duas perguntinhas que estão aqui no chat, eu vou fazer para você. Eu não sei se você consegue, acho que elas não são abarcáveis, mas vou te provocar. A Patrícia Reis diz assim: a letra da canção do Raul Seixas, no trecho, a letra A tem meu nome, pode remeter à imanência presente em Rosa? É uma, não sei se você vai lembrar dessa, pois qualquer coisa a gente volta. Eu lembro da canção, né? A letra A tem meu nome, pode remeter à imanência rosiana. Aí eu não saberia, só com essa frase eu não saberia te dizer. Ok. Como que esse A aí, porque a letra A tem meu nome. É para pensar mesmo, né? Você me deu um koan. Pronto, então vire-se com ele ao longo desses dias, se for o caso. Bom, a Ana Feijó, ela disse assim: você referiu-se a Rosa como leitor de Nietzsche e de Heidegger. Você e foi leitor também de Sartre? Uma pergunta que ela faz. Vejo umas passagens de Sartre em Rosa. E ela pergunta: pode ser? Ora, quem tem talvez você possa ver isso com mais assim, credulidade. Quem escreveu sobre a Biblioteca do Rosa chama Caos Cosmos, uma professora lá da Unicamp. Suzy Sperber. Suzy Sperber. Então, pode ser que tenha Sartre, né? Tem Bergson, até Barthes, eu acho que tem. Tem Sartre, sim, viu? Estou com o livro Sartre? aqui. Tem bastante Sartre também. Tem 4 títulos do Sartre. Ótimo. Então, tem Sartre também, né? Existencialismo. Enfim, tem de tudo. Eu, assim, na minha postura, hoje eu faço uma crítica até ao próprio comparativismo, assim, não querendo criar nenhuma polêmica com isso, quanto a estabelecer comparações, né? Porque a gente estabelece sempre diferenças e não semelhanças. Sempre diferenças. Então, eu trabalho hoje com os alunos sempre levando-os a criar alguma coisa. Nas teses, nas dissertações, ajuda a criar conceitos que possa trabalhar na obra. Enfim, contribuo para levar esse pensamento, como o Deleuze pede, que o pensamento é criação, de fato. E tem como seu maior inimigo É importante falar disso porque a gente está vivendo, né, uma crise absoluta aí de pensamento, né? Eu, como professor, vejo isso na escola. Eu sou um crítico feroz da tecnologia, sempre fui, desde lá do início, quando entrei no Cefet. Criticava a tecnologia e era dinossauro ao mesmo tempo, né? Então, porque eu criticava a tecnologia na escola. Eu acho que eu não faço muita concessão, não. Hoje mesmo eu falei com os alunos: me diga aí alguma coisa que a tecnologia tem feito de fato para salvar o planeta. Não encontro nada. Porque ela está muito próxima do capitalismo, e o capitalismo, para o Deleuze, é sempre neocapitalismo, né? Ele não muda a sua ação digamos, de terra arrasada, né? Para usar um título aqui. Tem um textinho do Benedito Nunes, que ele reproduz uma fala do Rosa com ele, que ele fala, o Benedito Nunes pergunta: de que diálogo do Platão são essas palavras que estão no Cara de Bronze, né? E o Rosa, segundo a narração do Benedito Nunes, entre aspas, travessão. O Rosa dizendo: não seria capaz de lhe dizer agora, respondeu Guimarães Rosa. Vou lendo os filósofos, deles transcrevo nos meus cadernos o que me interessa. Isso depois, como tudo quanto recolho dos livros e da boca das pessoas, poderá fazer parte de uma história, né? Então, é um pouco aquele omelete ecumênico, né, que o Marcelo Marinho gosta de citar,
que o Rosa havia dito isso para o Haroldo de Campos, né? Estão achando que é isso, eu estou fazendo um omelete ecumênico. Exato. O Deleuze e Guattari, ele nos convida a isso também. Ele vai ao autor e pega o que interessa. Né? E, se, por exemplo, Proust tem uma pegada platônica, ele não fala nada. Ele vai falar do Proust, que o Proust, para ele, é um autor extraordinário, é mesmo, mas ele não está ali para criticar esse autor nesse aspecto. Ele vai pegar o que ele conseguiu de revolucionário. Né? E ele, como filósofo, ele faz a sua crítica, a representação, a semelhança, né? Platão vai atacar tanto a diferença e a diferença e o simulacro, né? Eu coloquei aqui, vai jogar eles para o fundo do mar. Isso é uma citação do Platão, né? Que o Deleuze vai mais ou menos deleuzianizar, né? Porque é o que faz também Heidegger, é o que faz, né? O que faz todos esses autores com outro autor, escreve uma outra coisa, amplia, ou sei lá, né? Faz um jogo aí bacana. A Etel está com a mão levantada. Etel. Oi, boa noite. Queria primeiro super agradecer o professor. Foi muito enriquecedor, mas foi muito instigante também. Obrigado. Acho que dentro desse escopo mesmo, né, de pegar do autor o que interessa, disso que vocês acabaram de falar, o que me interessou muito, me encheu de curiosidade, foi esse conceito de intercessor, no lugar de influência, né? A gente, como autor, a gente está o tempo todo se debatendo com essa questão, né? Da influência, Sim. da diluição, né? De quem nos influencia. Então, eu queria pedir para o professor indicação de onde que eu poderia compreender melhor esse conceito e me aprofundar nisso. Pois ele está na obra do Deleuze. Né? Eu posso conseguir para você e passar mais assim detidamente onde é que está, passar para a Euni, ela passa para você. Eu gostei muito também dessa ideia de intercessor, porque o Deleuze vai dizer o seguinte, né? O autor tem seus intercessores, mas quem escreve o livro é a figura estética, né? Não é o autor com seus intercessores. De alguma maneira, esses intercessores participam, mas quem escreve o livro são as figuras estéticas, são os narradores, né, que o autor cria para poder escrever. E eu gosto muito também dessa ideia de intercessores, né? Tanto que eu utilizo. Como eu gosto muito da ideia de experimento, que todo texto é um experimento, né? Porque, de certa forma, ele dilui aí uma espécie de capacidade de verdade que possa conter, né? Porque a vida é movimento, e ela está sempre descobrindo aí, está sempre se descobrindo, né? Mudanças no modo de pensar, né? Mudanças quânticas, mudanças físicas, que acabam colocando por terra o que a gente achava que era. Né? E aí, para mim, assim, todas as... Enfim, não sei se eu posso falar, mas é porque eu inventei uma palavra para substituir a ideia de notícia. Não vou falar não, porque é um conceito que eu passei para o aluno da minha dissertação. Para substituir a ideia de notícia. A notícia, para mim, não existe mais, acabou. Estou meio sendo um pouco radical, mas é um pouco isso. Poucos jornalistas dão notícia de alguma coisa. É uma espécie de assim, o homem morreu, né? Deus morreu, Nietzsche, né? O homem morreu, Foucault. Então, a notícia morreu também. Né? Então, vamos inventar uma outra forma de notícia. Ela já está inventada. A notícia, para mim, vem pela literatura, mas não a notícia no sentido, né, que a gente conhece. Então, eu não vejo mais nada, não leio mais jornal, não leio nada, fico só nos livros mesmo, no cinema, na arte, e me divirto aqui com isso. Vou agradecer muito se você puder vou achar, mandar essa, né, uma porta de entrada, na verdade. Sim, acho sim, tranquilo. Muito obrigada. Por nada. Marismene. Boa noite. Muito boa a sua fala. Talvez Obrigado. Eu tenha que aprender muito para alcançar mais ainda o que você disse. Tranquilo. Mas é sempre assim, né? A gente é instigado a sempre a buscar mais. Você falou aí que você
eu entendi que você preferiu trabalhar com literatura e filosofia ao invés de literatura e crítica. Sim. Então, eu pergunto por que e como assim? E eu sempre tive uma ideia, talvez um pouco não tão científica, né, de que a filosofia, a literatura, ela permite a gente a refletir muito mais sobre a vida, como a filosofia, ou semelhante à filosofia. Não Ok. sei se estou muito certa. Não, Acho tá que indo num caminho bom. isso. O Reobaldo, vou usar uma expressão, porque eu vou ler um texto interessante, polêmico talvez, mas uma notícia ruim, uma coisa ruim que o Reobaldo faz, assim, muito grave. Não sei se vocês lembram no Grande Sertão. Eu vou usar essa notícia ruim e vou dizer duas coisas, porque para mim eu vou dizer no texto. Vou usar uma expressão do Nietzsche. Não é uma metonímia, Reobaldo não é uma metonímia. Ele é todos os nomes da história. Todos os nomes da história. E eu acrescentei mais alguma coisa, que ele é todos os nomes da literatura. Reobaldo. Quando eu digo isso, todos os nomes, é todas as singularidades, todas as existências, por mais boas e mais terríveis que sejam. Reobaldo é terrível. Reobaldo é um jagunço. Ele só não limou os dentes. Vocês não vão lembrar dessa cena, é uma cena terrível. São duas cenas. Ele conta uma e vai dizer assim, deu-se o milagre. E conta outra e vai dizer assim, deu-se o milagre. E é uma cena em que no final ele vai dizer assim, nunca mais abusei de mulheres. Você lembra dessa cena? Ele vai se aproximar de uma moça, vai forçar para cima da moça, ela vai recusar, depois ela aceita. Aí ele fala, deu-se o milagre, né? No fim ela aceitou meus afagos e demos e não sei o quê. Na segunda, ela não aceita, ela começa a rezar. Então, e aí ele fala, deu-se o milagre, nunca mais abusou de mulheres. Eu vou discutir no texto, primeiro, chamar a atenção, que ele é todos os nomes da história, como Nietzsche se diz também todos os nomes da história, e acrescentei que ele é todos os nomes da literatura. Para dizer que esse gesto terrível, né, que ele pratica, ele é produto de uma sociedade doente. Não é algo, é uma decisão. E o Deleuze tem uma expressão que eu vou utilizar lá, ele vai dizer que o homem precisa devir outra coisa, não o homem. Devir é você, nesse caso aqui, é ser outra coisa, que estaria ligado também ao além do homem do Nietzsche, que não é o super-homem, é o além do homem, é um outro homem. Assim como a mulher também precisa devir mulher. Mas jamais o homem pode devir homem, porque seria devir o status quo, seria devir o horror. Tanto que uma das palavras que eu utilizo no conto o tempo todo é o horror. Agora, é preciso ver o Grande Sertão como uma obra integral. E quando você sai da leitura, eu saio em prantos da leitura. Né? Não sei se é com vocês, assim. Né? Tem cenas que eu não posso nem falar, que eu já entro em prantos. Né? Ainda que ele saia para mim é o Grande Sertão, né? Que ele saia do Grande Sertão, dizendo assim, olha o que o Reobaldo diz no final do Grande Sertão. E vamos com trabalho... só faltou... e vamos com ordem e trabalho. Só faltou ele falar ordem e progresso. Ele é conservador aí até não sei onde. Né? Que vamos com trabalho, não sei o que. Olha que coisa. Né? E depois ele diz lá a frase, que é a frase mesmo, né? Existe ao homem humano travessia. Então eu vou fazer uma crítica violenta ao homem humano, que é uma das coisas que Reobaldo é. Né? Seria todos os nomes da história, que é um conceito do Nietzsche. Seria todos os nomes da literatura, que eu acrescentei em reforço ao conceito do Nietzsche. E vou fazer a crítica ao... Né? Sim, Grande Sertão é um livro que tem muita filosofia. Né? E a minha preferência pela filosofia veio aos poucos. Eu não sou formado em filosofia. Eu sou leitor de filosofia.
Porque, lembra que eu falei da minha trajetória? Bachelard, Benjamin, Nietzsche, né? E isso aconteceu naturalmente. Mas eu sempre gostei de filosofia. Né? Até tentei o primeiro curso, mas não tinha condições e tal. Não passei. Então, o Deleuze diz algo assim, que há uma linha de... Para mim, há uma linha de indiscernibilidade entre literatura e filosofia. Eu transito justamente nessa linha de indiscernibilidade. Eu estou ali junto dela. Porque as coisas são sempre distintas. Tudo é distinto, mas se avizinha. E há sempre uma linha de indiscernibilidade entre as coisas, para que se garanta a distinção de cada coisa. Eu gosto muito disso, né? Essa coisa da singularidade, né? Cada corpo é singular, enfim. O que deveria prevalecer nessas questões é a diferença. Mas as coisas se avizinham. O Rosa tem até uma frase assim que eu brinco, não sei se eu vou falar corretamente, né? A gente só sabe da gente mesmo com muita confusão. Mas aí eu fiquei pensando assim, a gente só sabe da gente mesmo em fusão com o outro. Para mim, essa confusão é isso, é em fusão com o outro. E acaba que a gente não sabe, a gente sabe da gente mesmo é com muita confusão, porque a gente não sabe da gente mesmo. O que a gente tem da gente é uma imagem de nós mesmos, geralmente boa. Como é que você acha? Sou uma pessoa assim, sou uma pessoa assada, é sempre uma coisa muito boa. Um defeito, eu sou muito exigente. Então, assim, a gente tem uma imagem da gente, mas a gente não sabe também quem é a gente. Eu, pelo menos, me sinto bem assim, não sabendo direito quem eu sou. Eu sei que eu tenho uma ética, né, nas minhas relações, né? O Rosa, ele era, só lembrando uma curiosidade, que ele usava relógio de couro, né? Todos arrebentavam, ele suava muito, ele era cabeludo, né? Tipo Tony Ramos, assim, né? Então suava, arrebentava tudo. Eu tive uma conversa de quase, sei lá, uma tarde inteira, mas até 1h da manhã com a Chiquita, que foi amiga dele, e falando sobre ele, né? Enquanto pessoa, assim. E foi divertido. Até estou escrevendo um livro sobre esse meu encontro com os manuscritos e as coisas que aconteceram e tal. Fiquei amigo da Gilda, sempre vou visitá-la lá. A Gilda é uma personagem que chama do conto rosiano, que chama... Está no O Audaz Navegante, a Pelinha. Lembra da Pelinha, a personagem do Audaz Navegante? Eu acho que ela era Pela Saco. Então, chamava de Pelinha. Não sei se é isso não, assim, mas eu chamava ela de Pelinha. Talvez fosse muito magra, uma coisa assim. E ela né, esse sítio essa história tem a ver com a Pelinha, com a Gilda, que é a filha da Chiquita, e com outras crianças que estavam por ali, né, em que ele cria o conto O Audaz Navegante, que é bem assim surreal, né, um conto muito legal, muito bonito. Mas boa pergunta também, Marismene. Maria Isabel tem uma pergunta também. E estamos terminando, né? Tranquilo. Tem que abrir o microfone, Maria Isabel. Uma pergunta, um comentário, uma curiosidade. O quê? Trouxeste a questão dos seus intercessores, né? E nessa questão, onde o passado que foi traz novas, não existe novidade, né? É um outro tempo, é uma outra coisa. Assim como o traço, não existe a repetição, é um outro traço. E eu, ao te escutar, pensei se a psicanálise também faz parte desses intercessores seus. E qual é a sua relação com ela? Não, na verdade, assim, eu nunca tive uma relação muito... Quando eu fiz letras, né? Não cheguei a fazer os estudos psicanalísticos da literatura, né? Eu fiquei mesmo com a literatura mais hard. Eu fui muito aluno do Murilo Marcondes, né? Quando ele deu aula na letras lá na UFMG,
e a gente conversava muito. Então, eu lembro até dele falando assim, que havia leituras psicanalíticas do Riobaldo, né? Aí o Murilo falava assim, mas o Riobaldo, ele é o homem do sertão, ele é o barranqueiro, ele insistindo, né, nessa coisa que traz o livro. Mas eu tive mais proximidade de uns 15 anos para cá com a esquizoanálise. Então, Deleuze escreve um livro que é Antiédipo, justamente para fazer uma crítica à maneira como a psicanálise existia como instituição à época ali dos anos 70, né, mais ou menos. Ele foi levado a escrever esse livro, segundo ele, depois daquela Revolução dos Estudantes lá, tão conhecida, né, na França. E ele escreveu esse livro a 4 mãos, né, escreveu com Félix Guattari, que já vinha fazendo estudos e se afastando um pouco de Lacan. São grandes pensadores, Lacan, tanto Lacan quanto Freud, mas o Deleuze vai propor outra coisa. Você está sem microfone. Ao te escutar, porque eu estudo psicanálise, eu fui formada em letras, em psicologia, mas sou dedicada à literatura, ao diálogo entre literatura e psicanálise. Essa construção. E pensei muito nessa questão de Lacan, na questão do traçunário, a repetição, a alienação, né? Esses conceitos básicos. Sim. Então, o Deleuze vai fazer essa crítica e vai um pouco que balançar esse universo psicanalítico, né? Eu estou até conversando aqui em Belo Horizonte com uma moça que também é formada em psicanálise. A gente está conversando sobre essas diferenças entre Deleuze e Guattari e Lacan e Freud, né? Conversando assim. Eu não jamais entraria numa discussão absolutamente com ninguém, com nada, em qualquer aspecto. Então, nesse livro que eu escrevi, que é o deixa eu ver se está por aqui, quando eu preciso, eu nunca acho. Tá aqui, que é esse aqui, Macaco Homem Desregulado, né? Macaco Homem Desregulado, esse livrinho aqui, né? Um outro intercessor meu é o Drummond, né? Tem um poema dele que é muito explicativo. A gente nasce no meio das coisas, né? Deleuze diz que a gente nasce no meio dos agenciamentos, né? E geralmente são conservadores. Então esse poema diz assim: não é fácil nascer novo. Estou nascendo em Vila Nova da Rainha, cresço no rastro dos primeiros exploradores, com essa capela por cima, essa mina por baixo. Os liberais me empurram para a frente, os conservadores me dão um tranco, se é que todos não me atrapalham. E as alianças de família, o Monsenhor, a Câmara, os celeiros. A gente nasce, né, com esses pesos pesados aqui, e não é fácil nascer novo. Aqui eu estou brincando com Deleuze e Guattari, a ideia do novo, das novas novidades também do Rosa. Né? Não é fácil nascer novo mediante o soterramento diuturno levado a cabo pelas capelas, liberais, conservadores, família, monsenhores e câmaras. Não é fácil nascer novo e sobreviver a esse nascimento. Porém, é uma questão de vida. Nesse caso, é preciso um devir duplo. E essa duplicidade é aquela que um povo por vir em uma terra nova, uma terra incógnita, nunca reconhecida nem reconhecível, que devém de um desmoronamento do sujeito quando ele se torna uma singularidade, isto é, uma multiplicidade em duplo devir. Então você vai criar um outro de si e vai criar um território, uma outra terra, né? Não é fácil, como diz o Rosa, não é fácil como refritar almôndegas, mas é o que a gente precisa fazer e a gente não faz, justamente porque a gente é invadido quando nasce de uma série de ataques, né, conservadores que transformam a gente num problema depois, né? Aí você chega na adolescência e fala, quem sou eu? Que merda, eu pedi para nascer, blá, blá, blá. Até você passar a vida inteira tentando entender o que aconteceu com você, né? Então, é preciso nascer novo, cada um cria a sua maneira esses novos nascimentos. No mesmo da mesmice, sempre surge uma novidade. Sim. Apesar da crítica que eu faço ao homem, né,
O Deleuze fala assim, quer melhor razão para escrever do que a vergonha de ser homem? Esse é um epígrafe que eu uso muito. Quer melhor, né, maneira... é melhor, esqueci a frase. Que é melhor razão para escrever do que a vergonha de ser homem. Isso é uma boa razão para escrever. Mas, então, essa coisa deleuziana, né, que vem de Nietzsche, que vem também de Benjamin, que também vem de Bachelard, assim, é como um encontro. Um encontro no Deleuze, ele não é ele é um encontro não qualquer, para falar de um jeito meio rosiano. É um encontro como aquele encontro que há no conto da Clarice, O Amor, em que ela encontra um cego mascando chicletes. O cego, para mim, ali é um signo. E ela vai passar por uma agônia ali, uma luta terrível. Ela vai sofrer, ela vai para fazer essa transformação. E quando ela se transforma, ela tem um devir animal. Ela chega a coisas longe, enxerga o pelo do gato, né? Ele, assim, bonito, não sei o que, eriçado, enxerga um mosquito, ela tem quase um devir vampiro, ou um devir Homem-Aranha, né? Ela fica ultra sensível, e ela deixa de ser aquela mulher, dona de casa, serviçal e tal. Então, eu tive um encontro, né, com Deleuze e Guattari, como tive com Rosa. Isso alterou muitíssimo a minha... Porque a filosofia, para mim, tem um sentido de ação. Ela vem para o meu corpo, né? Eu preciso funcionar dentro do possível, porque ninguém é nietzschiano, ninguém é deleuziano, ninguém é outra coisa, a não ser a si mesmo. Mas mudou muito a minha perspectiva literária, artística, mesmo vivencial, enfim. Né? Essa coisa de uma esseidade, ou seja, de um sujeito não impessoal. Nosso problema é essa pessoalidade, né, que é terrível, né? Tudo é pessoal, a gente sofre, ressente e tal. Então, eu tenho tentado fazer esse exercício, claro, dentro do possível, porque mesmo sendo um homem, esse cretino que ele é, Nietzsche vai dizer, ele ainda tem muito a dizer. Porque não vai vir necessariamente do homem como gênero, né, alguma coisa. Se vier alguma coisa mesmo, vem das minorias. Não vem, né, a minoria que está efervescente ali, um povo por vir, que vai estar sempre por vir. Mas é preciso convocar esse povo por vir, e a literatura do Rosa faz isso, o filme do Glauber Rocha faz isso, né, vários cineastas fazem isso, quando dá voz a esse povo de alguma maneira. Não no sentido de repetir essa voz desse povo, mas dar um tratamento aí em que, assim, as literaturas menores, né, elas são sempre políticas, porque traz esse componente das minorias de alguma maneira. Glauber Rocha faz isso genialmente, tanto que o Deleuze vai citar ele no Cinema 2, Imagem e Tempo. Vai falar um pouquinho sobre o Glauber Rocha. Que tem o seu próprio sertão. Bom, gente, a Etel diz que que deu uma falhada, ela quer saber quem é essa mulher do devir ultrassensível. Devir mulher, é preciso devir mulher, né? A mulher vai devir uma outra coisa. Porque ela também é atravessada por esse universo terrível, né? Todos os corpos que vivem no planeta são atravessados por essa ordem terrível, masculina, horrorosa, enfim, né? Sem os adjetivos vai acabando. Então, e ela não precisa procurar nada, porque ela vai procurar isso no que ainda não foi pensado. Então, o que me interessa pensar é o que ainda não foi pensado. Eu não vou ficar pensando o que pensou fulano, o que pensou ciclano, eu preciso procurar coisas que ainda não foram pensadas. Como você faz isso? Eu crio um personagem, por exemplo, que tem 50 olhos, por exemplo, sei lá, uma coisa qualquer, né? Como alguns autores, o Kafka, né, vai pensar o que ainda não foi pensado, o Beckett pensa o que ainda não foi pensado, o Rosa pensa o que ainda não foi pensado. E dá trabalho você fazer isso no âmbito das escolas, né, onde eu trabalho, que for assim, você fica meio solitário,
porque você vai lidar o tempo todo com a representação. Está lá no programa de literatura. A representação, não sei o quê. Eu falo, olha, vocês façam isso, mas eu estou falando aqui que né, isso não faz sentido para mim, como professor que está estudando e tal. Enfim, quem falou o que aí, que eu vou me perdendo aqui na própria fala. A mulher do devir ultrassensível. Esse devir mulher, ele vai, assim, toda a singularidade humana precisa devir uma outra coisa. Não é só o homem que precisa devir. Ela só não pode devir homem, porque seria devir o status quo. O macaco pode devir homem, como faz lá o Relato para uma Academia, um conto que está num livro que Rosa provavelmente... Rosa é leitor de Kafka, né? Que é um livro que chama até... Eu tenho vários livros de Kafka aqui, mas está aqui em cima. Aqui. Alguém já colocou aqui no nosso grupo de WhatsApp o PDF do conto, do Kafka. Tá. Pois é delicioso o conto. Divertido. É maravilhoso, assim, um humor muito, muito especial do Kafka, né? Porque não é aquele humor de você ficar... É um humor, né? Kafkiano. Terrível, às vezes. Terrível, muito terrível. Meio Lígia Fagundes Telles também, que é outra terrível. E a frase, né, que você relaciona está aqui no Zoo, né? No Zoo Hagenbeck Isso. De Hamburgo, que está no É a Palavra. Isso. Tá? Quando fala aqui do macaco, né? O macaco, o homem desregulado, o homem vice-versa ou idem. Isso. É um trechinho do Ave Palavra. Bom, gente, foi muito bom. Maravilhoso o nosso retorno, apoteótico. Muito obrigado. 10, nota 10. E muito boa conversa, muito rica, né? Agradecer a presença de todos, agradecer muito ao professor João Santiago. Prazer. Foi bastante. E na semana que vem, então, a gente inicia a leitura do prefácio, do quarto prefácio, né, sobre a escova e a dúvida.